Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoal, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos a questão 147 do Enem PPL de 2024. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! É questão de Enem. A gente começa de trás para frente. Vem cá, comando da questão. Nesse mesmo intervalo de tempo, que eu não faço ideia de qual seja, deve estar escondido no enunciado, a temperatura Y2 em graus Celsius aumentou quanto? Então a gente vai ter que descobrir um aumento de temperatura. Um aumento de temperatura que aconteceu num certo intervalo de tempo. Cabe a nós olhar no enunciado e verificar que intervalo de tempo é esse. Vamos lá? Aqui em cima, dois objetos metálicos, ambos com temperatura inicial igual a 10 graus Celsius, são aquecidos. Então a gente já sabe que a temperatura dos dois vai aumentar. Suas temperaturas Y1 e Y2, em função do tempo, em segundo, estão representadas no plano cartesiano pelas semirretas com origem no ponto 0,10 e que passam respectivamente pelos pontos 20,50 e 40,30. Tem um monte de informação técnica que a gente não precisava, era só dar uma olhada no gráfico. Vamos interpretar esse gráfico aqui? Nós temos no eixo vertical temperatura em graus Celsius e no eixo horizontal tempo em segundos. Lembra que a temperatura inicial dos dois objetos é de 10 graus Celsius? Os dois gráficos que a gente tem aí, o gráfico da temperatura Y1 e o gráfico da temperatura Y2, eles começam daqui, ó. No tempo zero, a temperatura dos dois era de 10 graus Celsius. E como nós estamos fazendo um aquecimento, vão ser retas crescentes, a temperatura vai aumentar com o tempo. Tem um cara que a temperatura aumenta mais rapidinho, ele é mais fácil de esquentar, e tem um cara aqui que a temperatura ela aumenta, mas não é tão rápido quanto o primeiro. São essas as informações que a gente tem. Sabe-se que em determinado intervalo de tempo, olha ele aqui, a temperatura Y1 aumentou 20 graus Celsius. Com base nessas informações, para esse mesmo intervalo de tempo, a gente vai ter que descobrir qual foi o aumento de temperatura para o objeto 2. Vamos lá? Talvez o exercício seja muito intuitivo para você, mas eu quero construir a linha de raciocínio aqui do lado, ok? Vem cá. A gente sabe que nesse intervalo de tempo, a temperatura Y1 ela aumentou 20 graus Celsius. Temperatura Y1 aumentou 20 graus Celsius. Se a temperatura inicial era de 10 graus Celsius e aumentou 20, qual que vai ser a temperatura final Y1? Bom, a temperatura final, vamos escrever aqui, ó, vai ser 10 mais 20, e 10 mais 20, isso aqui vai dar 30. Então, para o corpinho 1, nesse intervalo de tempo, ele vai terminar com uma temperatura de 30 graus Celsius. Dá uma olhada aqui no nosso gráfico. Ele começa com 10. O corpinho 1, a temperatura Y1, é esse gráfico aqui. Então, ó, temperatura 10, temperatura 15, 20, 25. Quando chega aqui, a temperatura atingiu 30, teve o aumento de 20. E isso acontece em qual tempo? Acontece no tempo de 10 segundos. Então, passados 10 segundos, nós temos esse aumento de temperatura para o corpinho 1. Não é para esse mesmo intervalo de tempo que a gente está atrás do aumento da temperatura para o corpo 2? Então vem cá. Agora a gente vai olhar para o corpinho 2. Para o corpinho 2, por um tempo de 10 segundos, é o gráfico de baixo. O gráfico está aqui, esse é o ponto, e a temperatura final dele é 15. Então a gente vai marcar aqui, ó, que para o nosso corpinho 2, a temperatura Y2 ela vai ser igual a 15 graus Celsius. Começava com 10, né? Se começa com 10 e terminou com 15, qual foi o aumento? 15 menos 10, a gente teve um aumento de 15 menos 10, 5 graus Celsius
na temperatura Y2. Enquanto em 10 segundos o primeiro corpinho aumentou a temperatura em 30 graus Celsius, o segundo corpinho aumentou a temperatura em apenas 5 graus Celsius. A alternativa correta é a letra A. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!